Olá, seja bem-vindo ao meu blog. Essa videoaula falará sobre o capitalismo versus socialismo. E durante a videoaula iremos analisar alguns conceitos importantes desse conflito tão importante para a história humana. Nessa videoaula falarei sobre o mundo bipolar, o conflito entre capitalistas e socialistas, que ficou conhecido como a Guerra Fria. Entenderemos por que esse termo, Guerra Fria, e veremos como ficou a organização do espaço mundial após a Guerra Fria, num período conhecido como mundo multipolar. Tudo isso nesta videoaula. Para entendermos o significado da expressão bipolar, nós podemos analisar esta ilustração. Essa ilustração ela nos mostra, né, dois homens sobre o globo, de um lado leste, né, a cor vermelha, e do lado oeste, né, o tio Sam sentado sobre, né, as cores dos Estados Unidos. É, o período bipolar foi o período onde duas superpotências dominavam, ou melhor, disputavam a hegemonia mundial num conflito ideológico e militar. Então, por isso o nome bipolar, devido a duas superpotências disputando a hegemonia mundial. Esse mapa, né, embora esteja bem desfocado, ele mostra como estava a organização do mundo, do planeta, durante esse período, que começou no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e durou até o final dos anos 80. Vemos aqui dois blocos de poder, né, uma área capitalista, né, na cor amarela, e uma outra área socialista, nessa cor meio arrosada, né, talvez roxo. Então, duas zonas de influência, né, que existia nesse período. Ao observar o espaço internacional após a Segunda Guerra Mundial, vemos a regionalização do mundo bipolar baseada no antagonismo estadunidense soviético, com sistemas socioeconômicos opostos, né? De um lado o capitalista e do outro o socialismo. O mundo bipolar tinha um bloco ocidental, um capitalista, que é liderado pelos Estados Unidos, e um bloco oriental, ou o socialista, que era liderado pela União Soviética. Então, para entendermos melhor esse conflito, iremos ver brevemente algumas características do sistema capitalista e do socialista. Começaremos pelo sistema capitalista. Então, o sistema capitalista, uma das principais características desse sistema é a sociedade dividida em classes, com predomínio da propriedade privada. O objetivo do sistema capitalista é a busca do lucro, né, a obtenção de lucro a todo custo, acumulação de capital, e uma outra característica é a economia de mercado, ou seja, o próprio mercado ditando as regras dele mesmo, ou seja, se produz e se vende aquilo que o mercado requer, não o que o Estado pede. Essas são as características básicas do sistema capitalista. Quanto ao sistema socialista, nós podemos dizer que uma das propostas, um dos principais objetivos do sistema socialista é a construção de uma sociedade sem divisão de classes. No sistema capitalista, nós temos ali a classe alta, né, composta pelos ricos, a classe média e a classe baixa, composta pelos pobres. Dentro do sistema socialista, a ideia é que não se houvesse ou não havesse nenhum tipo de classe social, essa divisão, conforme nós vemos no sistema capitalista. A economia é planificada e controlada pelo Estado, ou seja, tudo que se produz nesse sistema socialista é planejado e controlado pelo Estado. Os governos são ditatoriais, ou seja, são governos opressivos, né? Não há liberdade de expressão e tudo mais.
O socialismo ele fracassou devido à corrupção, né, existente dentro do sistema, de um sistema que não deveria ter classes sociais, né, todos deveriam ser iguais. E também, durante o período da Guerra Fria, nós podemos citar também o fracasso do socialismo devido à União Soviética, né, fazer um alto investimento, né, em material bélico, em armas, desenvolvimento de tecnologias voltadas para a guerra e deixando então a população de lado, investimentos sociais, né, serem bem menores do que os gastos com desenvolvimento tecnológico. Isso levou então o socialismo à ruína. Então, o período em que os Estados Unidos, né, travou nesse conflito com a União Soviética ficou conhecido como a Guerra Fria, né? Ele começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito ficou conhecido também como conflito leste-oeste, né, visto que devido à localização das duas superpotências, conforme nós vimos na ilustração anterior. Né, foi um período marcado pela corrida armamentista e a Guerra Fria ela teve fim, né, conforme alguns autores dizem, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991. Quanto à organização do espaço mundial após a Guerra Fria, nós podemos dizer que o mundo hoje ele é multipolar, né? Se anteriormente, durante a Guerra Fria, ele era bipolar devido à existência dessas duas superpotências, hoje nós temos várias zonas de poder, né? Conforme nós podemos ver aqui aqui, na apresentação. Por exemplo, nós temos os países centrais, Estados Unidos, União Europeia, né, que tem como uma das líderes da União Soviética, da União Europeia, perdão, né, nós temos como líder da União Europeia a Alemanha, né, e o Japão. Então temos Estados Unidos como os países centrais, União Europeia e Japão como países centrais. E depois nós temos os blocos econômicos, que também são bem desenvolvidos, né? Tem uma influência muito grande no resto do mundo. Então, hoje o poder está dividido em vários polos. Então, por isso, o mundo multipolar. Hoje o conflito ele é norte-sul, ou seja, é uma disputa econômica entre os países ricos do norte e os países pobres do sul. Bom, então nós terminamos aqui a nossa videoaula. Falei superficialmente sobre alguns pontos envolvendo o conflito, né, entre socialistas e capitalistas durante o período da Guerra Fria e também sobre a época atual, né, ou seja, sobre o período multipolar no qual nós vivemos. Tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só postar aqui no blog que o mais rápido possível irei responder. Então, até a próxima videoaula.